Os tratamentos médicos mais dolorosos da história antiga. Centenas e até milhares de anos atrás, o entendimento da medicina pela humanidade estava em seus primórdios. Cientistas descobriram que 80% das pessoas acreditam nesse mito, que os tratamentos antigos eram sempre eficazes. Na realidade, os primeiros pioneiros da medicina muitas vezes dependiam de tentativa e erro, experimentando métodos externos e internos para tratar as doenças humanas. Desde simples tosses até tumores debilitantes, esses primeiros curandeiros buscavam soluções. No entanto, muitos desses tratamentos deixavam os pacientes implorando por misericórdia. Pegue, por exemplo, alguém que sofre de hemorroidas. Nos tempos modernos, o alívio pode ser encontrado em uma farmácia local. Mas, na antiguidade, as opções eram limitadas. Tratamentos mal-sucedidos frequentemente levavam a infecções graves, que podiam ser fatais. Claro, um boticário poderia preparar uma mistura estranha de ervas e produtos de origem animal, mas isso poderia causar intensos desconfortos gastrointestinais. O que os pacientes tinham que suportar? Uma barra de ferro quente era um dos métodos usados para cauterizar a área afetada, uma técnica introduzida por Hipócrates no século IV a.C. Hipócrates acreditava que, se uma condição não pudesse ser curada com medicamentos, poderia ser tratada com uma faca. Se isso falhasse, o fogo era a próxima opção. Infelizmente, a cauterização na área retal apresentava muitos riscos. Os pacientes podiam sofrer queimaduras severas, ou a pele poderia grudar na barra de ferro. O tratamento também poderia errar o alvo completamente, levando a mais complicações. Enquanto alguns pacientes afirmavam ter sucesso, é duvidoso que admitissem o fracasso, especialmente após uma experiência tão traumática. Mudando de uma dor nas partes íntimas para uma dor em outra área sensível, encontramos os catéteres metálicos. Esses dispositivos datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo e eram usados para aliviar obstruções urinárias. Imagine estar deitado na cama, desesperado para se aliviar, mas incapaz de fazê-lo. Essa era uma aflição comum ao longo da história, levando os curandeiros antigos a priorizar o desenvolvimento de cateteres. Evidências dessas ferramentas primitivas foram encontradas no Egito Antigo, Roma, Grécia, China e Índia, feitas de materiais que variavam de talos de cebola a ouro sólido. A inserção de um catéter era um procedimento delicado. Os médicos antigos tinham apenas métodos rudimentares para alívio da dor, dependendo de opiáceos, ervas e álcool para atenuar o desconforto. Se esses recursos não estivessem disponíveis, os pacientes tinham que suportar a dolorosa inserção de um tubo de metal. As ferramentas eram feitas à mão, muitas vezes com bordas ásperas, o que poderia causar lesões internas. Cateteres mal limpos também podiam causar infecções graves, tornando esse procedimento uma empreitada arriscada. À medida que a tecnologia avançava, os cateteres se tornaram mais flexíveis e ergonômicos, oferecendo maior conforto aos pacientes. No entanto, na antiguidade, suportar alguns minutos de dor aguda muitas vezes valia a pena pelo alívio a longo prazo da obstrução urinária. Sem um cateter, os pacientes enfrentavam o risco de complicações graves, incluindo insuficiência renal. Falando em complicações graves, a intervenção cirúrgica se tornava necessária quando os pacientes tinham pedras calcificadas grandes demais para serem eliminadas naturalmente. A primeira prática registrada de litotomia, que envolve cortar para remover pedras, remonta à Grécia Antiga. O termo deriva das palavras gregas para pedra e corte. Na medicina moderna, a litotomia é realizada com precisão, usando pequenas incisões e câmeras. No entanto, na antiguidade, o procedimento era muito mais invasivo e doloroso. Os cirurgiões faziam incisões no períneo, a área entre o ânus e os genitais, para acessar a bexiga. Esse procedimento não era apenas excruciante, mas também exigia assistentes para conter os pacientes durante a operação.
Após a remoção da pedra, os pacientes eram frequentemente colocados em uma piscina rasa de vinagre e sal para estancar o sangramento antes de serem suturados. Embora o procedimento fosse horrendo, os benefícios a longo prazo muitas vezes superavam a agonia a curto prazo. Ganhos de capital, mais como dores de capital. Agora, vamos revisitar a trepanação, uma prática que envolvia perfurar buracos no crânio para alívio médico. Esse antigo procedimento cirúrgico era realizado por várias razões, incluindo alívio da pressão excessiva no crânio ou crenças espirituais. A trepanação é uma das práticas cirúrgicas mais antigas conhecidas, com evidências encontradas em todo o mundo, datando do período neolítico. Imagine buscar alívio para dores de cabeça debilitantes, apenas para ver um curandeiro local se preparando para esculpir seu crânio com uma ferramenta afiada. Os métodos de trepanação variavam, incluindo a perfuração de buracos ou a realização de cortes retangulares para remover uma seção do crânio. Esse processo não era rápido, pois exigia precisão para evitar danos ao cérebro. Apesar dos riscos, muitos pacientes sobreviveram a esses procedimentos, com evidências de cura contínua encontradas em restos recuperados. Estima-se que cerca de 80% daqueles que passaram pela trepanação viveram para contar a história. Embora sua qualidade de vida permaneça questionável, imagine ser um guerreiro, treinado para a batalha, apenas para sucumbir a uma ferida simples. Médicos estavam presentes no campo de batalha para prestar socorro, mas feridas mais profundas exigiam mais do que um conserto rápido. Pontas de flechas, muitas vezes com farpas, representavam um desafio significativo. Se uma flecha penetrasse profundamente, as opções para remoção eram sombrias. Uma alternativa era quebrar a flecha e empurrá-la para fora. Ou, se não houvesse ferida de saída, extrair cuidadosamente a ponta da flecha, evitando mais lesões. Em alguns casos, um método mais drástico era empregado: amarrar a flecha protrusa a outra flecha e dispará-la para fora. A dor era imensa, mas a urgência da situação muitas vezes exigia tais medidas drásticas. Após a remoção da flecha, a ferida era tratada com mel e envolta em um pano sujo. Embora isso possa parecer bárbaro, foi um passo necessário no processo de cura. Agora, aqui é onde a coisa fica interessante. A cirurgia ocular antiga, conhecida como Cauching, foi o primeiro procedimento cirúrgico voltado para o tratamento de cataratas. Uma catarata embaça a lente natural do olho, levando a problemas de visão. Os antigos egípcios desenvolveram técnicas para lidar com essa questão, mas foi apenas no século VI a.C. que surgiram relatos detalhados sobre o Cauching. O médico indiano Sushruta documentou um método que envolvia o uso de uma agulha curva para desalojar a lente turva. Embora Sushruta se preocupasse com a limpeza, infecções eram comuns, levando à cegueira em muitos pacientes. Estima-se que cerca de 70% daqueles que se submeteram ao procedimento acabaram completamente cegos devido a complicações. No entanto, para aqueles dispostos a correr o risco, a chance de recuperar a visão valia a pena. A prática da sangria, por outro lado, era generalizada e frequentemente desastrosa. A sangria era baseada na crença de que desequilíbrios nos fluidos corporais causavam doenças. Essa prática era comum em diversas culturas, desde o Antigo Egito até Roma e além. A teoria dos 4 humores, desenvolvida por Hipócrates, afirmava que o sangue, a bile amarela, a bile negra e o fleuma precisavam estar em equilíbrio para uma boa saúde. Qualquer desvio poderia levar a doenças, levando os médicos a drenar sangue dos pacientes na tentativa de restaurar o equilíbrio. Normalmente, o sangue era drenado até que o paciente desmaiasse, resultando em complicações graves.
Embora o corpo produza novo sangue, o processo de drená-lo frequentemente resultava em infecções e respostas imunológicas enfraquecidas. A doença inicial poderia rapidamente ser ofuscada pelas consequências da sangria, deixando os pacientes em situações desesperadoras. No mundo de hoje, a odontologia moderna oferece alívio da dor dental, mas as práticas antigas eram muito mais brutais. Os procedimentos dentários envolviam o uso de ferramentas primitivas, como ganchos de bronze para extrair dentes. A experiência era frequentemente acompanhada por gritos e agonia, já que os pacientes tinham pouco para amenizar a dor. O ópio poderia ter atenuado a sensação, mas não era um substituto para a anestesia adequada. Os pacientes suportavam a dor das extrações dentárias, muitas vezes sem qualquer alívio real. Enquanto o dentista trabalhava para remover dentes cariados, os pacientes eram deixados para sofrer. A gravidade dos problemas dentários era significativa e os métodos usados para resolvê-los eram frequentemente mais dolorosos do que os próprios problemas. Apesar do sofrimento, os pacientes simplesmente eram gratos por sobreviver à aprovação. Em conclusão, a história da medicina está repleta de tratamentos dolorosos e práticas questionáveis. Desde a cauterização até a trepanação, os métodos antigos frequentemente priorizavam o alívio imediato em detrimento do conforto do paciente. Embora muitas dessas técnicas tenham sido substituídas pela medicina moderna, elas servem como um lembrete da busca da humanidade pela cura, muitas vezes a um alto custo. Não clique fora. O melhor ainda está por vir.